Tem uma pergunta aqui do Francisco, né? Ele já tinha Eu tinha perguntado também, mas visto foi a primeira aqui. Aham. pergunta. Gostaria de deixar uma pergunta em relação à avaliação dos riscos psicossociais. Pode-se usar a pesquisa de clima organizacional? Penso que não tem validade devido a não ter validade científica. Vamos lá, Francisco. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, essa questão de tem validade científica? Se você for nessa linha, você não vai fazer nada dentro de uma empresa, praticamente. Né? Dificilmente a gente vai conseguir ter todas as ferramentas validadas cientificamente para o cenário brasileiro. Isso acontece muito também, gente, quando a gente vai falar de questionários voltados para a saúde mental. Então, a gente tem NASA TLX, tem o HSE, tem vários outros que, dependendo do que você quer buscar, eles vão te dar uma resposta. Só que nenhum deles, gente, atende a tudo que a nossa legislação solicita. Então, nem mesmo esses questionários, que eles são internacionais, a gente consegue aplicá-los para todas as situações que a nossa legislação ela exige, tá? Então, não preocupe, desde que você tenha isso procedimentado dentro da empresa, desde que você siga a risca ali da forma como você se propôs, de como que a empresa se propôs a aplicar, né, essa pesquisa de clima, por exemplo, com certeza, numa fiscalização, numa autuação e tudo mais, isso é levado em consideração. E até mesmo, gente, isso é considerado uma medida de controle. Então, se a empresa ela possui um canal de denúncias, por exemplo, que hoje, na grande maioria das empresas, a gente encontra nesse canal de denúncia, o que a gente tem que preocupar? Esse canal de denúncias, ele tem que passar por auditorias. É isso que vai garantir a eficácia do seu programa. Será que ele está sendo funcionário? Igual, por exemplo, teve uma empresa que eu cheguei e eu perguntei para o pessoal, falei, gente, vocês têm canal de denúncia? Foi muito engraçado, Wesley. Aí o pessoal, não, aqui tem, a gente tem canal de denúncia, né, e tudo mais. Falei, beleza, qual que é o número? Ninguém sabia o número. Aí eu falei assim, não, beleza, vocês não são obrigados a saber, mas aonde que vocês buscam essa informação? Sim. Então, aí um ou outro soube falar como é que funciona, como é que, se já, alguém que eu ainda perguntei, foi alguém que já precisou? Um falou que já tinha precisado, que já tinha utilizado e que teve resposta. Então, é esse tipo de pesquisa de auditoria que a empresa ela tem que fazer sobre os seus programas, para confirmar a eficácia ou não, né, daquele tipo de programa ali. Porque não basta você chegar por uma fiscalização e falar que você tem canal de denúncia. Ele vai te questionar. Vocês passam por auditoria? Deixa eu ver como é que está a eficácia desse programa aqui de vocês. Vai pegar qualquer um lá, qualquer trabalhador, e fala assim, fulano, vem cá, qual que é o canal, qual que é o número do canal de denúncia? Onde é que você busca esse número? Então, as auditorias, elas contribuem demais para validar todos esses programas de saúde mental, né, que é o caso que a gente está falando aqui de psicossocial, mas obviamente se aplica para todos os demais programas que uma empresa ela tem. Então, utilizem dessas ferramentas, gente. É claro que quando a gente tem alguma ferramenta científica, validada e tudo mais, e que se aplica ao cenário daquela empresa, beleza, show de bola. Mas dificilmente a gente vai ter isso para todos os cenários. Mas não tem como. Sobre avaliação, qual o percentual indicado numa aplicação do questionário? Ou melhor, quantos funcionários devemos avaliar? Isso é bem interessante, né? Vamos lá de novo. Lembrando que a gente está falando, essa pergunta é da próxima etapa, viu, Francisco? Primeiro, lembrando, PGR, AEP. Identificou o perigo, a partir dessa situação, é que pode sim gerar uma demanda para você fazer uma pesquisa direcionada para um determinado setor, por exemplo, de uma empresa. Por quê, gente? Que eu sempre gosto de enfatizar isso. Falei para vocês aqui que eu atendo uma empresa de 5 mil funcionários, mais de 5 mil funcionários. Se eu for aplicar o questionário para todo mundo, eu nunca vou acabar essa pesquisa minha. Todo dia entra e sai gente. Não tem como você aplicar para o mesmo, né, para 100% da população. E se você aplicar um questionário para uma empresa que tem um funcionário, porque se uma empresa ela tem um funcionário, ela tem que fazer o PCMSO, ela tem que fazer o PGR e tudo mais, vocês vão levar em consideração somente a opinião daquele trabalhador? Vai ser a verdade absoluta dentro daquela empresa? Então não tem como. A alta direção também precisa ser avaliada, né?
Exatamente. Então, quando a gente chega numa conclusão, a determinado setor, eu preciso fazer um estudo aprofundado para verificar como é que está determinado setor. Ah, eu estou tendo muito atestado de CDF relacionado à ansiedade. Ah, vou buscar um questionário validado, científico, que vai trazer perguntas onde direcionadas, né, para isso. E aí sim, qual que é o percentual dessa população? O máximo que você puder. Quanto mais pessoas puderem responder, isso melhor. Só que o mínimo ali que eu recomendo para vocês é de pelo menos 10% da população. Tá? E o máximo possível. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor vocês vão ter um resultado, né? Uma resposta para aquilo ali. Lembrando, gente, que a gente tem que levar em consideração, vou ser redundante, tá? Em várias variáveis. Por quê? O dia que você está aplicando o questionário, se tem muita gente que é nova no setor, se tem muita gente que é mais antiga de casa, tudo isso vai ser levado em consideração quando a gente fala de aspectos psicossociais. E se é aquele trabalhador que você resolveu aplicar o questionário hoje, ele saiu de casa brigado com a mulher, ou está com um filho doente em casa, como é que você vai filtrar isso? Não tem como. Então, por isso, aí sim, a gente tem que filtrar bem, tem que ter uma conduta, né, ali muito bem desenhada para que a gente tenha o mínimo de interferência extra, né, assim, fora daquele ambiente de trabalho, para que a gente consiga descobrir realmente se aquela situação ela é originada do ambiente de trabalho ou se não é, né? Já vou até aproveitar aqui, que eu acho que cabe também, Wesley, vender o jabá. Eu, o Dr. Rafael Calisto e o Jonathan Terres, a gente desenvolveu uma ferramenta justamente para identificar esses fatores de riscos psicossociais para ser aplicados ali no PGR na avaliação ergonômica preliminar. E essa ferramenta vocês podem utilizar para justificar o que vocês identificaram como fator de risco, mas também para justificar o que não é fator de risco do ambiente de trabalho. Porque, assim como a gente sabe que tem trabalhadores, é muito fácil você falar que está trabalhando numa empresa que você transporta carga e chegar no médico e falar que está com uma dor na coluna lombar e descrever a sua atividade, assim como você chegar para um médico também e falar que você está ansioso, você está cansado, né? A gente tem aí essa falha mesmo. A gente deveria ter como é que fala? Algo ali que inspecionasse melhor para falar se realmente qual que é a intensidade de uma dor, qual que é realmente de fato o problema daquela pessoa. Porque a gente sabe que vai ter pessoas que vão se aproveitar disso, Wesley. E aí? Sim. E o outro lado? Como é que a gente faz? Como é que vai fazer para filtrar isso? Não tem Existem como. fatores também, né, prévios da empresa, né, relacionados à ansiedade, por exemplo, patologias que essa pessoa também já poderia ter antes de estar naquele trabalho, enfim, que isso também precisa ser observado, né? Exatamente, exatamente. E, gente, problema psicossocial toda empresa vai ter, não adianta. Nós somos seres humanos, né, Wesley? A gente está Sim. aí propenso a falhas, a erros em processos, né? Nos processos que eu falo, os processos das empresas, das atividades. E o nosso papel principal é identificar essas situações para que a gente tente controlar o máximo possível. Só que, vamos supor, vocês implementaram um baita de um programa de gestão de fatores de riscos psicossociais ali na empresa. E aí, mudou toda a gestão. Como é que vocês vão fazer? Vai aplicar todo o negócio? Então, a gente tem que ter algo muito bem estruturado, porque senão a gente vai viver avaliando e não vai chegar em resultado final nenhum. Nunca vai conseguir aplicar. Né? Então, esse é um Então, grande cuidado que a gente tem que ter.